livro de Jó. Jó, todo o capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos ao fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ele caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Oremos. Pai amado, Pai bendito, diante desse trecho tão marcante, uma história tão impactante da Tua palavra, estamos aqui nessa noite pedindo a iluminação do Teu Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas mentes e corações. Senhor, em nome de Jesus, ao tratar desse tema difícil, mas presente em algum momento na vida de todos nós aqui, Senhor, como lidarmos com o sofrimento, que o Teu Espírito Santo traga consolo, traga paz, traga esperança, traga temor, Deus, e possamos ser iluminados, orientados, consolados, confortados, exortados no poder do Teu Santo Espírito, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por volta do ano de 1856, um casal chamado Horatio e Anna Spafford viviam em Chicago, nos Estados Unidos. Foram viver lá, segundo o relato que eu tenho aqui, nesse ano de 1856, e ficaram vivendo lá. Ele era um bem-sucedido advogado. Advogados normalmente ganham muito bem, né? Tem um salário, nem sempre, né? Pela fé.
Nem sempre, mas ele, Horatio Spafford, era um advogado muito bem sucedido e era um investidor imobiliário que investiu recursos em imóveis lá em Chicago. Só que no ano de 1871, houve um grande incêndio na cidade de Chicago. E esse homem, Horatio Spafford, junto com a sua esposa, perdeu muito dos seus bens. Por conta daquele grande incêndio que acometeu a cidade de Chicago em 1871, ele e sua esposa, Ana, perderam praticamente tudo que eles levaram a vida inteira para adquirir. Tristes com aquela situação, sentindo a perda financeira e talvez meio desnorteados sobre o que fazer, eles decidiram viajar de férias para a Europa. Alguns disseram que eles decidiram viajar para assistir o pregador Moody, que era um grande pregador daquela época, um grande evangelista, e eles decidiram embarcar num navio para ir para a Europa. Tudo indica que, de última hora, Horatio Spafford, o marido, não pôde embarcar. Ele mandou a esposa com as 4 filhas à frente e ele ficou em Chicago para resolver alguma coisa e iria na sequência. O que acontece é que esse navio em que estavam Ana Spafford e suas 4 filhas naufragou. E no naufrágio morreram as 4 filhas de Horatio e Ana. 230 pessoas morreram nesse naufrágio. Alguns historiadores dizem que esse é o maior naufrágio, pelo menos que se tem registro, até a trágica história do Titanic, que aconteceu algumas décadas depois. 40 anos após esse relato, aproximadamente, ocorreu um naufrágio maior, que se tornou muito conhecido, o naufrágio do navio Titanic. Mas até então, havia o registro que esse teria sido o maior naufrágio em que aproximadamente 230 pessoas perderam a sua vida, e entre elas as 4 filhas de Horatio e Ana Spafford. Naquela época não existia celular, não existiam redes sociais, e aí o que Ana fez foi mandar uma carta, um telegrama para o seu marido, dizendo apenas isso: salva sozinha. Ela se salvou, mas sem as suas 4 filhas. Esse homem embarcou no outro navio para encontrar a sua esposa já na Europa, ela que estava a salvo, e o navio fez o mesmo percurso do navio anterior. E contam alguns que relatam essa trágica história, que ao passar no mesmo lugar onde o navio anterior havia naufragado, o capitão falou para Horatio que aquele era o lugar em que virou o sepulcro das suas 4 filhas, que morreram naquele naufrágio. E contam alguns que ali Horatio fez uma oração e compôs um dos hinos mais belos do cancioneiro cristão, que em inglês é It's Well With My Soul, que é Está Tudo Bem com a Minha Alma. E em português foi traduzido de uma forma não muito precisa, como Sou Feliz com Jesus. Então, enquanto passava no lugar, contam alguns, em que as suas 4 filhas morreram num naufrágio, esse homem escreveu o que foi traduzido, não de forma muito precisa, mas transmite a ideia próxima: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Em inglês é It's Well With My Soul, que está tudo bem com a minha alma. Como um homem pode passar sobre o sepulcro aquático, por assim dizer, de suas 4 filhas e escrever essas palavras: está tudo bem com a minha alma? Essa é uma história de alguém que passou pelo sofrimento. Depois ele encontrou sua esposa, eles tiveram outros filhos, eles ainda perderam mais um filho de escarlatina. Alguns falam que foi antes dessa tragédia, outros foram depois, mas eles tiveram ainda outros filhos. E a história desse homem é um exemplo para nós de alguém que, em meio a um sofrimento muito intenso, pôde experimentar do consolo sobrenatural que há somente em Jesus Cristo. Essa noite, a partir do livro de Jó, eu quero falar um pouco de como nós, como cristãos,
devemos lidar com o sofrimento. Como lidar com o sofrimento quando ele nos atinge? Antes de entrar no texto, a gente vai dar um breve panorama no livro de Jó. Eu queria chamar a atenção para dois cuidados que a gente deve ter. O primeiro é que a gente não deve buscar nem curtir o sofrimento. Tem gente que pensa assim, se o cristão tem que sofrer, então se a minha vida está boa, tem alguma coisa errada. Eu preciso que alguma coisa ruim aconteça para eu ser um cristão de verdade. Se está tudo bem, eu estou bem no meu casamento, estou bem nas minhas finanças, estou bem no meu ministério, estou bem, está tudo correndo bem, tem alguma coisa errada. Eu preciso sofrer para estar bem com Cristo. Não é bem assim. Nós não precisamos buscar nem curtir o sofrimento. Ou aqueles que ficam assim, olha, como eu estou sofrendo. Olha, eu estou passando muita dificuldade, hein, sabe? Dá até aquele sorriso, que eu estou passando, você não tem ideia. Sabe aquela pessoa que gosta de sofrer, tem gente que gosta de mostrar, ou fica disputando, né? Vai falar com alguém, olha, eu estou passando por essa dificuldade. O outro fala, mas eu estou com tal dificuldade. Mas eu estou com essa. Fica disputando para mostrar quem está sofrendo mais. Esse não deve ser o espírito cristão. Não busque o sofrimento, nem fique curtindo. O fato de o sofrimento, por vezes, nos alcançar, ou como Paulo escreveu a Timóteo, todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus passarão por perseguição. Então, por vezes, passaremos por sofrimento. Não significa que a gente deve buscar e curtir o sofrimento. Se você tem condições de não sofrer, de evitar o sofrimento, faça isso. Quando falamos do cristão passar por sofrimento, não é que você tem que buscar. Não, só estou bem com Deus se eu estiver passando por dificuldade. Não, fique tranquilo que ela vai te alcançar. Não precisa buscar e nem fica curtindo e mostrando para os outros, olha como eu sou sofredor, eu sou o Jó dos dias atuais. Não curta o sofrimento, não busque o sofrimento. Mas também, são duas coisas que eu queria advertir nessa introdução. Não negue o sofrimento. Tem gente que pensa que pelo fato de sermos cristãos, nós não podemos reconhecer que temos sofrimento. Tem gente que até não gosta de falar de doença, né? Fala, eu estou gripado. Não estou gripado, não tenho gripe, não tenho... Ou então a pessoa está passando uma doença mais séria, por um câncer. Aí a pessoa, eu estou com o meu câncer. Não, câncer não é seu, não, câncer é do diabo. Eu tenho uma pessoa falando, gente, doença dá em gente, não dá em poste. A gente passa por dificuldade. É porque muitos creem naquela confissão positiva que diz que você tem que afirmar coisas positivas para nada animal te acontecer, mas isso não é um ensino cristão. Você pode dizer assim, estou doente, estou com uma sinusite, estou com uma rinite, estou com um problema no ciático e creio que Deus pode me curar como curou o diácono Marcos. Não há problema, você não está confessando derrota ao reconhecer que você está passando por uma dificuldade e cremos que Deus pode curar. Então não curta nem busque o sofrimento, mas, por outro lado, não negue também. Estou passando por uma dificuldade financeira, então não vou falar para ninguém não, porque o pessoal precisa achar que eu estou sempre bem, e aí compra um carro que não pode ter, vai morar num lugar que não tem dinheiro para pagar, só para mostrar para os outros que está tudo bem. Não, se está difícil, peça oração, busque, trabalhe, se é o caso de situação financeira, e peça a Deus para mudar a sua sorte. Então não vamos nem curtir, nem buscar o sofrimento, nem vamos negá-lo. Mas como o cristão deve lidar com o sofrimento? O livro de Jó nos fala sobre isso. O primeiro capítulo que lemos mostra a tragédia que acometeu Jó. E uma coisa que já nos ajuda a entender esse livro é o que nós vemos no versículo 8, que diz assim, o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. O próprio Senhor deu testemunho de Jó. Não foi outra pessoa, mas Deus deu testemunho de Jó. O que será que Deus... Eu não creio que Satanás tenha esse acesso que tinha aqui, depois da obra da cruz, Cristo está assentada à majestade de Deus, mas o que Deus diria a meu respeito, o que Deus diria a seu respeito, se fosse conosco? Observaste o meu servo, observaste a minha serva? Será que Deus dizia de nós o que ele disse de Jó? Íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? E aí acontece o que nós vimos, Satanás incita o Senhor contra Jó, e Satanás promove uma grande perda, assim como Horácio Spafford perdeu os seus bens no grande incêndio de Chicago, lá em 1871. Jó perde todos os seus bens e a dor mais profunda, assim como Horácio perdeu 4 filhas naquele naufrágio, Jó perde seus 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas naquela ocasião. E o texto que lemos diz que ele falou algo muito marcante. Nu saí do ventre de minha mãe, versículo 21, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus! Alguém falar isso depois de receber as notícias que recebeu, alguém passar sobre o lugar onde um navio levou a vida de suas 4 filhas no naufrágio e compor essa bela canção que cantamos há pouco, é algo que nós entendemos que é uma ação sobrenatural do Espírito Santo naquele coração. Mas a história não acabou, o diabo continua vindo contra Jó,
E aí o diabo chega diante de Deus, e no versículo 3 do capítulo 2, diz assim, Jó 2:3, e o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Leia comigo, a partir daí o versículo 3, não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Só até aí. Exatamente a mesma coisa que Deus tinha dito no capítulo 1. Então, o diabo armou todo aquele circo e Deus continuou dando o mesmo testemunho de Jó, somente com um complemento, ainda no versículo 3. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então, embora Satanás tenha tentado Jó, tenha promovido todo aquele prejuízo, ainda assim Jó recebe esse testemunho do Senhor, mesmo que Jó não soubesse desse diálogo. E aí Satanás tenta na saúde de Jó. E aí Jó tem uma ferida muito grande. Versículo 7, então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele se raspar as feridas. Então a mulher disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu, essa fala de Jó é muito marcante. Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Irmãos, será que nós teríamos coragem de fazer essa oração? Temos recebido de Deus o bem, não receberíamos também o mal? E aí, a partir do versículo 11, os amigos de Jó, os 3 amigos, vão consolá-lo. E aí começa a desenrolar uma história que vai aqui do capítulo 3 até o capítulo 37. Quando no capítulo 38 Deus vai se revelar a Jó. E eu queria falar um pouco do dilema de Jó. Já vimos, como eu dividi na escola dominical, a tragédia de Jó. Já vimos nesses primeiros 2 capítulos o que aconteceu com esse homem, que Deus deu testemunho, que era um homem íntegro e reto, que se desviava do mal, que temia Deus. Agora veremos o dilema de Jó, quando seus amigos tentam consolá-lo. E, por fim, veremos a resposta de Deus a Jó. Se você está nos acompanhando na leitura bíblica, você está fazendo essa leitura e você vai relembrar algumas coisas que eu vou ler aqui, senão eu te encorajo a estar caminhando conosco. Eu gostaria de ler algumas passagens que nos mostram um pouco de como Jó lidou com essa situação e como seus amigos lidaram também com o sofrimento daquele homem. Vá ao capítulo 7, pedir que você fique aí com a sua Bíblia, a sua arma bem apontada aí, a sua espada, que a Bíblia é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Então, deixa a sua Bíblia bem preparada aí no livro de Jó. E vamos ver alguns capítulos, algumas passagens marcantes. Em Jó, capítulo 7, versículos 2 a 4. Olha a fala de Jó. Como o escravo que suspira pela sombra e como o trabalhador que espera pelo seu salário, assim me deram, versículo 3, por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar-me, pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa, estou farto de me virar na cama até o amanhecer. Alguns pensam assim, como Jó teve aquela reação notável no início do livro, alguns no capítulo 1, capítulo 2, que Jó, em momento nenhum, sentiu mal e lamentou, mas aqui nós vemos que não é bem assim. Jó lamentou a sua situação, Jó sentiu mal, e aí aqui eu já aprendo algo que a gente deve tomar cuidado, irmãos. Às vezes a gente vê algum cristão passando por sofrimento, e a gente acha que a pessoa tem que ficar só falando vitória, é só bênção, e às vezes a pessoa vai ter um momento de desabafar a sua dor, e a gente precisa ter sabedoria para saber ouvir o outro, quando está num momento assim como Jó, que está lamentando aquela situação. Ainda aqui no capítulo 7, olha o versículo 7, diz assim, olha que fala pesada, lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Você já ouviu alguém dizer algo desse tipo, irmão? A pessoa está passando por um sofrimento tão grande, uma situação tão difícil, que ela acha que não tem mais jeito, e ela fala, os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Se você conhece o final da história, você sabe que isso não aconteceu. Jó voltou a ver a felicidade. Mas naquele momento a situação era tão difícil que ele desgostou da vida e pensou, não vou ter mais alegria, não vou ter mais felicidade. Tamanha a dor e o sofrimento que aquele homem enfrentava. Por vezes, no meio do sofrimento, irmãos, a gente tem a impressão que Deus está ausente ou que Deus se esqueceu de nós. Vá no capítulo 13. Jó 13. A partir do versículo 24 diz assim, Jó 13, 24. Por que, Jó falando com Deus, por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo?
Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento e perseguirás a palha seca, pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Jó falando com Deus, pedindo a Deus que o deixasse. Às vezes a pessoa, no momento de muita angústia, muito sofrimento, ela começa a questionar a Deus. E Jó, embora tenha perseverado, ele teve os seus questionamentos, o seu lamento diante do Senhor. Mas chegaram os amigos de Jó, seus 3 amigos, para consolá-lo, para trazer esperança, para fazer ele se sentir melhor. E o que eles fizeram? Vamos ver alguns trechos aqui de forma rápida, porque o tempo não permite vermos todo o livro. Olha que aqui está nos amigos de Jó, capítulo 13 ainda. Perdão, capítulo 12. O que Jó está falando depois de ter ouvido algumas coisas que seus amigos falaram. 12:5. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Irmãos, grave esse versículo, ou caso marque na sua Bíblia. Porque sabe um risco que a gente corre muito grande? Quando a gente está bem, quando está tudo tranquilo, você está num momento de paz na sua vida, e vem alguém em sofrimento, de alguém pensar de nós o que Jó pensou dos seus amigos. Isso é muito profundo. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Que Deus nos livre de ser esse que empurra quem já está mal para cair no buraco. E é isso que Jó fala dos seus amigos. Ele fala também no capítulo 13, versículos 4 e 5. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem calados, completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Meu Deus! O que esses amigos de Jó falaram para ele falar isso? Já aconteceu isso contigo? Talvez você tenha vivenciado isso, ou saiba de alguém que passou por isso. Está passando por um momento difícil, vem um monte de gente falar um monte de coisa, e você talvez fale ou pense como Jó aqui. Quem dera que ficasse calado. Às vezes, irmãos, face ao sofrimento de alguém, não temos que falar muita coisa. Às vezes um abraço, às vezes uma palavra simples, estou contigo, estou orando por você, estou pedindo a Deus pela sua vida, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Às vezes levantar a mão e falar assim, estou aqui se precisar, é melhor do que fazer grandes discursos. Jó ficou tão sentido que ele chegou a falar, quem dera vocês ficassem completamente calados. Que Deus, que ninguém fale isso de nós, se alguém estiver passando por sofrimento e se encontrar conosco, agindo talvez com falta de sabedoria. Capítulo 16, versículos 2 e 3. Olha o que Jó diz também aos seus amigos, 16, 2 e 3. Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga você a responder assim? Mas o que será que esses amigos de Jó falavam que gerava tanta dor e tanta indignação no seu coração? Vamos ver alguns discursos deles e aí vamos pensar juntos se você concorda com Jó ou não. Capítulo 15, volte a um capítulo na sua Bíblia. Um trecho da fala de Elifaz. Olha o que ele diz. Lembra? Tem em mente tudo o que aconteceu, capítulo 1 e 2, tudo que Jó está sofrendo. Olha o que ele faz, fala ele no capítulo 15, versículo 11. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos a você. Quer dizer, ele exalta o seu próprio discurso e reclama que Jó está fazendo pouco caso disso. Capítulo 18, avança um pouquinho na sua Bíblia nessa caminhada panorâmica que estamos fazendo pelo livro de Jó. Aqui, a fala de Bildade, dizendo aqui no versículo 5, olha só o que ele diz. Na verdade, 18:5, a luz do ímpio se apagará e a chama do seu fogo não resplandecerá. Pule para o versículo 15. Nenhum dos seus irá morar na sua tenda, enxofre será espalhado sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes e por cima murcharão os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Não terá filho nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente e os do oriente serão tomados de horror.
tais são, na verdade, as moradas de quem? Do ímpio. E este é o paradeiro daquele que não conhece a Deus. Irmão, Jó tinha perdido seus 10 filhos. E esse homem fala que a sua memória desaparecerá, que não terá filho, versículo 19, nem posteridade, e que o ímpio, esse é o paradeiro do ímpio, daquele que não conhece a Deus. Irmãos, você entende por que Jó reagiu daquela forma? Você entende por que Jó foi tão duro com seus amigos? Porque olha o que ele ouviu. Esses homens estavam certos de que Jó tinha feito alguma coisa para merecer aquilo tudo. Estavam certos que Jó era ímpio. Então eles não se conformavam e começaram a acusar Jó com palavras tão duras. Vá comigo no capítulo 22. Agora, a terceira fala de Elifaz, 22, versículos 21 em diante. As soluções fáceis que alguns apresentam face ao sofrimento de alguém. Elifaz, 22, 21. Portanto, reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele, e ali se sobrevirá, assim se lhe sobrevirá. Olha que fácil. O que ele está dizendo para Jó? Jó, você perdeu seus 10 filhos, perdeu todos os seus bens, o que você tem que fazer? Se reconciliar com Deus, vai ficar tudo bem. Ou seja, ele estava mal com Deus, por isso que Deus trouxe aquele juízo sobre ele. Mas não é isso que o livro nos ensina, nos capítulos 1 e 2. Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Mas esse amigo, entre muitas aspas, ele fala, portanto, reconcilie-se com Deus, vive em paz com Ele, e ali se lhe sobrevirá o bem. Ele continua e aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Olha só, já teve uma situação assim que você está passando por sofrimento e alguém fala que o teu problema é falta de conversão? Às vezes até, irmãos. Tem pessoas que sofrem porque desprezam a Deus. Tem pessoas que sofrem porque vivem uma vida ímpia. Mas no caso de Jó não era. E o homem está falando para ele aqui, se reconcilie com Deus, se converta, que seus problemas vão acabar. E Jó não tinha cometido nenhum pecado para receber todo aquele sofrimento que ele estava experimentando. Então, diante da angústia de Jó, no meio do seu dilema, no meio da sua dor e falta de esperança, vemos que dos seus amigos faltou a empatia. Mas por que isso? Porque aqueles amigos tinham uma visão muito fechada de que o sofrimento é certamente consequência do pecado. Em certo sentido, está certo. Por quê? Todo sofrimento é porque o pecado entrou no mundo. Mas nem todo sofrimento que passamos é por causa de um pecado que nós cometemos. Nem toda enfermidade, nem todo problema financeiro. Às vezes você passa por um problema financeiro, você não administrou bem os seus recursos financeiros. Às vezes você passa por uma enfermidade que você não cuidou bem da sua saúde. Às vezes você sofre um mal na sua vida porque você está vivendo em pecado. Mas nem sempre é isso. Isso não é uma regra infalível. E os amigos de Jó tinham essa ideia fixa na cabeça. Se ele está sofrendo tudo isso, ele fez por merecer. E como vimos no início do livro, não é essa a verdade. Então entende por que Jó ficou tão indignado com tudo que ele ouviu? A partir do capítulo 32, aparece uma figura chamada Eliú, um jovem que puxa para si o discurso e fala ao longo daqueles capítulos até o capítulo 37. Há alguns que entendem que Eliú, com o seu discurso, preparou o caminho para Deus se revelar a Jó. E há outros que entendem que o discurso dele, e eu sou partidário dessa ideia, não é muito diferente dos outros. Eliú continua falando, em outras palavras, que Jó estava sofrendo tudo aquilo por causa de alguma coisa que ele fez, e de certa forma é como se ele estivesse merecendo aquele sofrimento, ele tinha que se voltar para Deus para ficar tudo bem. A Bíblia de Estudo de Genebra, falando sobre Eliú, diz assim, nos capítulos 32 a 37, seu discurso frisa o poder, a bondade, a justiça e a misericórdia de Deus. Isso é legal. Mas tudo isso dentro da visão que o sofrimento está sempre na proporção direta do pecado e de que a retidão é sempre abençoada. Então Eliú fala que Deus é bom, Deus é misericordioso, mas no final das contas ele fala a mesma coisa, que o sofrimento é sempre porque a gente fez alguma coisa para merecer e uma vida íntegra e reta sempre vai ser uma vida abençoada. E o que o livro de Jó nos ensina é que não é bem assim. Por isso que eu tenho falado para os irmãos que é muito importante a gente ler todos os livros de sabedoria do Antigo Testamento, todos os livros sapienciais, porque Provérbios nos ensina a ver uma vida sábia. Provérbios nos dá instruções para vivermos uma vida sábia nesse mundo. Os salmos nos ensinam a orar, inclusive há salmos de lamento, como foi lido no início do Salmo 30, e que fala palavras tão bonitas como o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, mas é um salmo que tem lamentação e no final fala que o Senhor transforma o lamento em dança.
tira as vestes de luto e coloca em vestes de alegria. Então, os salmos nos ensinam a orar, inclusive a lamentar. Provérbios nos ensina a viver uma vida sábia. Mas a gente não pode ficar só em Provérbios, como alguns autores aí que têm 7 passos para uma vida perfeita, para uma vida abençoada, 10 caminhos, 10 instruções para a prosperidade a partir de Provérbios. Só que esse homem tinha que escrever um livro sobre Jó também, para ensinar que o justo também passa por sofrimento. Então, Provérbios nos ensina a ter uma vida sábia diante de Deus. Salmos nos ensina a orar. Eclesiastes nos ensina que a vida passa por momentos que parecem não ter sentido. E tudo nessa vida é vaidade, tudo passa. Vaidade ali em Eclesiastes é no sentido de hálito, é uma coisa que passa. Qual o hálito você... É um vento que logo passa, cessa. Então, tudo nessa vida passa, Eclesiastes nos ensina isso. Devemos viver uma vida sábia, Provérbios nos ensina isso. Devemos orar em todas as circunstâncias, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, orações de lamento, orações até imprecatórias, indignados com a prosperidade do ímpio. Os salmos nos ensina, devemos valorizar o amor conjugal. O livro de Cântico dos Cânticos nos ensina. Mas o livro de Jó, que está nesse pacote, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, nos ensina que o justo passa por sofrimento. Então há um balanço. Está vendo como Deus é perfeito, irmãos? Ele escreveu a sua palavra nos ensinando que passaremos por sofrimento, mas devemos ter sabedoria, que devemos orar, que devemos entender que essa vida passa muito rápido e que devemos valorizar o amor conjugal como uma dádiva do Senhor. Então, por isso o livro de Jó é tão importante. Mas como acaba essa história? Vimos a tragédia de Jó, vimos o dilema de Jó sendo acusado por seus amigos, de forma dura, como vimos alguns dos discursos aqui, mas poderíamos ver muitos outros. Mas como acaba o livro de Jó? Vai lá para o capítulo 38. Não vou me estender muito. Jó 38. Após o discurso de Eliú, alguns entendem que Eliú preparou, mas eu sou mais partidário de que o discurso de Eliú não é muito diferente dos amigos de Jó, embora ele não seja mencionado por Deus no final para ser julgado. Mas Jó 38, versículo 1, diz assim: Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu do ventre? Quando eu lhes pus as nuvens por vestimentas e a escuridão por fraldas? Quando eu lhes tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. O que Deus está falando? Jó, você está questionando ao Senhor, mas onde você estava quando eu criei todas as coisas? É curioso isso, irmãos, porque os amigos de Jó não tinham autoridade para acusá-lo, mas Deus tem toda a autoridade para se revelar como Deus criador e mostrar que o nosso sofrimento diante dele não é nada, irmão. E ele questiona Jó: Jó, você é incapaz de saber muitas coisas. E ele continua o seu discurso, e aí no capítulo 40 tem uma resposta de Jó muito bonita. Jó 40, versículos 3 a 5. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca, uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. O que mudou o discurso de Jó? Jó começou falando: no saí do ventre e não voltarei. Jó falou para sua esposa: recebemos de Deus o bem e não receberemos o mal. E aí os seus amigos começaram a acusá-lo, ele começou a questionar, começou a lamentar diante de Deus. E agora Jó mudou tanto. O que fez Jó mudar tanto? Deus se revela a eles. Às vezes, no meio do sofrimento, e observe, o sofrimento de Jó não tinha acabado. Jó continuava doente, Jó continuava cheio de feridas, Jó continuava lamentando a morte dos seus filhos, e Jó continuava sem nenhum dos seus bens. Mas o seu coração mudou. Por que o seu coração mudou? Porque Deus se revelou a ele. Então, o que mais nós precisamos no sofrimento não são de palavras vazias, ou de amigos que querem nos consolar e só nos fazem mal. O que nós precisamos é que Deus se revele a nós, irmão. E o livro de Jó nos mostra isso. Embora Jó fosse íntegro, reto, temente a Deus, e um homem que se desviava do mal, ele conheceu a Deus após o sofrimento de uma forma mais profunda. E se Deus quiser fazer isso com a gente?
Se Deus quiser que a gente o conheça de forma mais profunda, e o caminho para esse conhecimento seja o sofrimento, será que nós aceitaremos? Jó não teve escolha, ele foi lançado no sofrimento, mas ele teve um bom final, pois ele conheceu a Deus de uma forma especial. E aí o discurso dele começa a mudar. Só que no capítulo 40 ainda, Deus continua se revelando a Jó. E no capítulo 41, olha o que diz aqui, capítulo 41, a partir do versículo 1. Você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol? Isso aí devia ser um grande animal marítimo. E prender a sua língua como uma corda? Você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele? Alguns entendem que é um grande jacaré, um grande crocodilo, que está se referindo aqui o texto. Ou furar o queixo dele com um gancho? Por acaso ele lhe fará muitas súplicas ou lhe falará palavras brandas? Será que ele fará um acordo com você para que seja seu escravo para sempre? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Irá prendê-lo em uma corda para dá-lo às suas meninas? O que Deus está falando? Olha um animal poderoso que tem na natureza, que eu criei, e você não tem domínio nenhum sobre ele. Se você for meter a mão num grande crocodilo, você vai perder a mão e vai perder a vida. Então, Jó, você não sabe como eu criei todas as coisas. Jó, você não pode fazer um monte de coisa nessa natureza. Eu que sou o Senhor, eu que tenho um controle, diz Deus a Jó. E aí a resposta, já caminhando para o fim do capítulo 42, muito conhecida. Capítulo 42, Deus continua se revelando a Jó, como você vai fazer a leitura se você estiver acompanhando. Nosso plano de leitura bíblica. E no capítulo 42 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor. Leia comigo em voz alta os versículos 2 a 6. Bem sei quem é este. Na verdade, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, a fala daqueles irmãos que conheciam, daqueles amigos que conheciam alguma coisa sobre Deus, mas tinham uma teologia muito fechada, de que todo sofrimento é necessariamente fruto de algum pecado que aquela pessoa cometeu, não trouxe consolo para Jó. Mas quando Jó teve um encontro com Deus, isso mudou a sua vida. Mais cedo eu conversava com uma irmã aqui da igreja, e não vou contar, vou contar só o milagre, não vou contar o santo, porque ela não me autorizou, mas se ela quiser depois ela fala. Falava de um familiar dela, que é o crente mais novo na família, o crente que nunca está muito presente assim, a família está toda na igreja, e essa irmã falava, essa pessoa quem tem mais experiências com Deus, essa pessoa foi quem mais viveu na presença do Senhor e está agora na presença de Deus, para a alegria da família. Passou por dificuldades, passou por enfermidades, passou por lutas e tem tido experiência de ver praticamente Deus face a face. Irmãos, a gente precisa ter um encontro com Deus. Quando a gente tem um encontro com Deus, quando Deus nos faz perguntas que a gente não pode responder, aí a gente encontra a resposta. Entendeu? Quando Deus nos faz perguntas que a gente não tem resposta, muitas vezes é aí que a gente encontra a resposta para o nosso sofrimento. A gente precisa conhecer a Deus. A gente precisa, como Jó, dizer para o Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento de Jó não mudou até aí, irmãos. Jó continuou doente, Jó continuou numa situação difícil, Jó continuou sofrendo o luto dos seus filhos, mas ele experimentou conhecer a Deus numa medida maior. E nós temos um privilégio que Jó não tinha. Nós temos uma revelação mais clara, pois Jesus Cristo veio depois de Jó, muitos anos depois, e nós o conhecemos. Conhecemos a Deus por intermédio do Filho. Que diz lá em Hebreus, no passado Deus falou de muitas formas, pelos profetas, mas nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho, que é a imagem exata do ser de Deus. Então nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Como você deve conhecer a história, Deus pediu que Jó orasse pelos seus amigos que não falaram que era reto acerca de Jó. E aqui no versículo 10 do capítulo 42 diz, o Senhor restaurou a sorte de Jó, depois que Jó encontrou com Deus, quando ele chorou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos,
todas as suas irmãs e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais que o primeiro. Se observar aqui, os bens de Jó aqui estão em dobro. Ele tinha 7.000, agora ele tem 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Só que filhos ele tinha quanto? 10. 3 filhas e 7 filhos. Mas o versículo 13 nos diz que teve também outros 7 filhos e 3 filhas. Por que Deus não deu o dobro de filhos? Já falei isso aqui, aprendi isso com o reverendo Hernando Dias Lopes. Que os filhos de Jó, por quem ele tanto orava, estavam na presença de Deus. Então ele teve 14 filhos. 20. 10 estavam na presença do Senhor. E os outros 10 Deus concedeu a ele no seu novo estado. E Jó, versículo 17, morreu após uma longa velhice. Algumas reflexões. Como lidar com pessoas que sofrem? Com amor, humildade e misericórdia. Orar para que Deus se revele a quem está diante de nós em sofrimento. Que Deus se revele a essa pessoa. Às vezes a gente busca muitas explicações, mas às vezes o que aquela pessoa precisa é de um abraço, de um ombro amigo. Claro, se a pessoa estiver sofrendo por um pecado, isso for patente, às vezes a própria pessoa falar, estou passando um problema no meu casamento porque eu errei, porque eu abandonei minha família, agora estou sofrendo. Você pode exortar a pessoa na palavra, mas cuidado para não vir com receitas de bolo, que às vezes só vão aumentar o sofrimento. Precisamos orar para que aquele que está em sofrimento tenha um encontro com Deus. Precisamos orar para que a pessoa conheça Deus face a face. E possa dizer como Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, porque isso muda tudo, irmãos. Lembre-se, Jó teve um encontro com Deus antes de ser restaurado. E depois foi restaurado. Mas ele já tinha tido um encontro com Deus. Nós precisamos ter um encontro vivo com Deus vivo. Nós precisamos conhecer a Deus, dele caminhar conosco. Isso não vai nos fazer impecáveis, infalíveis ou alheios ao sofrimento, mas certamente viveremos de forma distinta, se realmente tivermos um encontro com Deus. Mas o que fazer com o nosso sofrimento? Se você estiver sofrendo, porque você sabe que vacilou, que pecou, peça perdão a Deus, acerte seus caminhos. Tem hora que a gente sofre por erros nossos. Se é o caso, peça perdão a Deus nesse momento. Fale, Senhor, me perdoa. Ouvimos um belo testemunho do irmão Rogério aqui na terça-feira. Ele identificou algo e apresentou diante do Senhor e Deus abençoou a sua esposa, a sua casa. Se há algo que precisa ser tratado, apresente ao Senhor nessa noite. Fale, Senhor, eu reconheço que eu estou sofrendo porque eu errei. Se os amigos de Jó viessem me consolar, eles teriam razão. Porque no meu caso, eu estou sofrendo porque eu errei. Mas se não é o seu caso, saiba que o sofrimento acomete mesmo aqueles que são fiéis a Deus. A palavra de Deus fala que se sofrermos, que soframos como cristãos. Lá em 1 de Pedro fala sobre isso. Que venhamos a encomendar nossa alma ao Senhor, que venhamos sofrer como cristãos. Tem hora que a gente vai passar por sofrimento, passar por dor. Peça a Deus para que te sustente, te fortaleça. Estenda a mão ao necessitado. Talvez você experimente algo maravilhoso se cumprindo na sua vida, que está em Atos 20, 35. É melhor dar do que receber. Às vezes, na hora que você tiver em maior sofrimento, alguém vai chegar a você precisando de alguma coisa, você vai estender a mão, mesmo achando que não tem nada para dar. E aí Deus vai suprir a vida do outro através de você por meio de um sofrimento, e assim Ele também vai abençoar a sua vida. Estenda a mão ao necessitado, mesmo que você esteja em sofrimento. E mesmo que você esteja sofrendo sem ter feito nada por merecer. E peça a Deus que você conheça melhor a Ele. E lembre-se do exemplo do casal que eu falei no início, Horatio e Anna Spafford, que compuseram esse belíssimo hino que vamos cantar agora. Foi traduzido como Sou Feliz com Jesus. Enquanto cantamos, os irmãos que vão servir a ceia vão vir para cá. E a ceia nos fala do sacrifício de Jesus. E como disse alguém que eu não lembro quem foi, responde a uma questão de Jó. Está no capítulo 10. Em Jó capítulo 10, versículos 4 e 5, Jó diz assim para Deus: por acaso tens olhos de gente, ou vês tu como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal, ou são os teus anos como os anos de um ser humano? Jó falou para Deus: por acaso tem olhos de gente? Em Cristo Deus teve olhos de gente. Ele se fez carne. O Verbo encarnou
e veio e morreu em nosso lugar. Então, em Cristo, Jó não poderia falar isso para Deus. Nós podemos falar, Senhor, o Senhor pisou nessa terra. O Senhor Jesus andou por essa terra. O Senhor Jesus viu como um homem que ele era, totalmente homem e totalmente Deus, os sofrimentos que nos acometem. E assim ele é um fiel intercessor por nós junto ao Pai. Nós temos Jesus Cristo, um homem, o justo, diante de Deus, intercedendo por nós. Se você já passou pelo batismo, mesmo sendo membro de outra igreja, participe dos elementos conosco, mas se não, deixe passar e fique em espírito de oração. Os irmãos que vão distribuir os elementos podem distribuir.